Bom dia, turma. A aula de hoje será sobre vetores. Em termos das ciências exatas, vetores são segmentos de retas orientados, responsáveis pela caracterização das grandezas definidas como vetoriais. Tipos de grandezas. Tudo aquilo que pode ser medido é considerado como sendo uma grandeza. Massa, velocidade, aceleração, força e energia são algumas das inúmeras grandezas físicas. As grandezas são classificadas em dois grupos, escalares e vetoriais. Escalares. Tipo de grandeza que é definida apenas a partir da informação do seu valor numérico, módulo, seguido de uma unidade de medida. São exemplos de grandezas escalares: massa, temperatura e energia. Vetoriais. Tipo de grandeza que possui, além do valor numérico, módulo, direção e sentido. São exemplos de grandezas vetoriais: velocidade, força e aceleração. Se dissermos que a temperatura ambiente é de 25 graus Celsius, a informação é totalmente transmitida, não há necessidade de nenhum complemento. Contudo, se dissermos que uma força de 150 newtons foi aplicada sobre um corpo qualquer, precisamos informar a direção de aplicação da força, horizontal, vertical ou diagonal, e seu sentido, direita, esquerda, para cima, etc. Os vetores representam as grandezas vetoriais, indicam seu módulo, direção e sentido. O módulo é o valor numérico do vetor, seguido da unidade de medida, que define a grandeza vetorial. A direção é a reta onde o vetor está localizado, e as direções possíveis são diagonal, horizontal e vertical. O sentido trata-se de para onde o vetor atua, de acordo com a direção. Assim, os sentidos podem ser para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, para o leste, para o norte, etc. O vetor a seguir representa uma força que atua na horizontal para a direita e que possui módulo igual a 50 newtons. O vetor abaixo possui o mesmo módulo do vetor anterior, valor numérico, porém sua direção é diagonal, com sentido para cima e para a esquerda. Observe. Aqui nós temos um mapa mental de vetores, onde nós vamos prestar mais atenção nesse mapa mental nas operações de vetores. Observe, quando nós tivermos vetores paralelos, aqui, nesse caso aqui, quando os vetores tiverem mesmo sentido, então nós vamos ter como módulo da resultante é igual ao módulo da soma dos vetores. Módulo de vetor A mais vetor B. Quando os vetores tiverem sentidos opostos, nós vamos ter aqui o módulo da resultante é igual à diferença entre os dois vetores, ou seja, o módulo do vetor A menos o vetor B. Quando os vetores forem perpendiculares, nós vamos fazer a projeção aqui e aqui. Logo,
vai ser esta diagonal aqui. E esta diagonal nos mostra que é a hipotenusa de um triângulo retângulo, o qual nós vamos utilizar aqui o teorema de Pitágoras para calcular a resultante dos dois vetores. Então, a resultante o módulo da resultante ao quadrado é igual ao módulo do resultante, ao módulo do vetor A ao quadrado mais o módulo do vetor B ao quadrado. Ou seja, foi aplicado aqui o teorema de Pitágoras, que diz o que? O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados de seus catetos. E quando tivermos vetores oblíquos, ou seja, um deles inclinado ou ambos inclinados, então o que é que nós vamos fazer? Nós vamos aplicar aqui a lei dos cossenos, que diz o seguinte, vetor resultante ao quadrado é igual a ao quadrado mais b ao quadrado mais 2 vezes ab vezes cosseno de θ. O módulo de vetor ao quadrado é igual a ax ao quadrado mais ay ao quadrado. O vetor A é igual ao par ordenado ax e ay. Vamos fazer a decomposição. Quando o vetor estiver, a componente for horizontal, nós temos ax é igual a cosseno de θ. Quando a componente estiver na vertical, nós temos ay é igual a seno de θ. Vejamos agora alguns exercícios resolvidos. Primeira questão. Os ponteiros de um relógio de hora e minuto têm, respectivamente, 1 centímetro e 2 centímetros. Supondo que cada ponteiro do relógio é um vetor que sai do centro do relógio e aponta na direção dos números na extremidade do relógio, determine o vetor resultante da soma dos dois vetores correspondente aos ponteiros de hora e minuto, quando o relógio marca 6 horas. Letra A. O vetor tem módulo de 1 centímetro e aponta na direção do número 12 do relógio. Letra B. O vetor tem módulo 2 centímetros e aponta na direção do número 12 do relógio. Letra C. O vetor tem módulo 1 centímetro e aponta na direção do número 6 do relógio. Letra D. O vetor tem módulo 2 centímetros e aponta na direção do número 6 do relógio. Letra E. O vetor tem módulo 1,5 centímetros e aponta na direção do número 6 do relógio. Observe que os vetores têm sentidos opostos. Já que eles têm sentidos opostos, nós vamos ter a diferença entre 1 centímetro e 2 centímetros. 2 centímetros menos 1 centímetro resulta 1 centímetro e vai apontar justamente para o número 12 do relógio. Então temos como resposta a letra A. Segunda questão. Em uma partícula atuam duas forças de 50 newtons e 120 newtons, perpendiculares entre si. O valor da força resultante é: letra A, 130 newtons, letra B, 170 newtons, letra C, 70 newtons, letra D, 6.000 newtons ou letra E, 140 newtons. Vejamos a resolução. Se são forças perpendiculares, então nós iremos utilizar o teorema de Pitágoras. Força resultante ao quadrado é igual a ao quadrado mais b ao quadrado. Força resultante ao quadrado é igual, quem é A, 50. Fica 50 ao quadrado mais
Quem é B? 120. Fica 120 ao quadrado. Logo, a força resultante ao quadrado é igual a 50 ao quadrado mais 120 ao quadrado. Resolvendo as potências, 50 vezes 50, 2.500. 120 vezes 120, 14.400. Adicionando 2.500 mais 14.400, encontramos 16.900. Extraindo a raiz, porque está ao quadrado, passa a ser uma raiz quadrada. A raiz quadrada de 16.900 é o número que, multiplicado por ele mesmo, dá igual a 16.900. Este número só pode ser 130. Logo, a força resultante é igual a 130 newtons. Temos como resposta a letra A, 130 newtons. Questão de número 3. Assinale a alternativa que apresenta corretamente o módulo da resultante de dois vetores A e B, cujas componentes são dadas por A igual a 12,5 e B igual a menos 9, menos 1. Vamos colocar um abaixo do outro. A é igual a 12,5 e B igual a menos 9, menos 1. Isto eu fiz porque fica mais fácil para você observar as operações que irão ser feitas. Na componente horizontal, que é o primeiro par do ordenado, primeiro elemento do par ordenado, nós temos 12 menos 9. Na vertical, que é o segundo elemento do par ordenado, nós vamos ter 5 menos 1. Então, o vetor resultante vai ter como componentes 3 e 4. Por quê? Porque 12 menos 9 é igual a 3 e 5 menos 1 é igual a 4. Componentes 3 e 4. Vejamos o módulo do vetor resultante. Iremos aplicar o teorema de Pitágoras, já que ambas as componentes são perpendiculares entre si. Ok? Então, o teorema de Pitágoras diz: o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos seus catetos. Vetor resultante ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Vetor resultante é igual a 3 ao quadrado, 3 vezes 3, 9. 4 ao quadrado, 4 vezes 4, 16. 9 mais 16, 25. Observe que estava ao quadrado, passou a ser a raiz quadrada. Logo, o vetor resultante é igual a raiz quadrada de 25. Raiz quadrada de 25 é igual a 5. Temos como resposta a letra D. Questão de número 4. Dois vetores de módulos iguais a 3 e 2 formam entre si um ângulo de 60 graus. Determine o módulo da resultante desses vetores. Letra A, 6. Letra B, raiz quadrada de 6. Letra C, raiz quadrada de 5. Letra D, raiz quadrada de 19. Ou letra E, 5. Vejamos a resolução. São vetores oblíquos, então nós iremos utilizar a lei dos cossenos, que diz o seguinte: r ao quadrado é igual a ao quadrado mais b ao quadrado mais 2 vezes a vezes b vezes cosseno de θ. R ao quadrado é igual a 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado mais 2 vezes 2 vezes 3 vezes o cosseno de 60 graus, que é igual a meio. Então, nós vamos ter r ao quadrado é igual a 2 ao quadrado, 4, 3 ao quadrado, 9, mais 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Cosseno de 60 graus, meio. Então, ficamos com 4 mais 9 mais 12 vezes meio. 12 vezes meio é igual a 6. Logo, 4 mais 9, 13. 13 mais 6,
19. Observe que aqui está ao quadrado, passa a ser a raiz quadrada de 19. Logo, o vetor resultante é igual a raiz quadrada de 19. Alternativa, letra D, raiz quadrada de 19. Fontes de pesquisas são essas: Brasil Escola e toda a matéria. Obrigado pela atenção e passaremos atividades para que vocês possam resolver essas atividades em relação ao assunto de vetores. Até o próximo vídeo.